Olá, amigos da Casa do Caminho, aqui no Rio de Janeiro, na estrada do Cafundá 3045, fazendo hoje essa gravação para o estudo da palestra da próxima quinta-feira, 16 de março de 2023. Nosso tema será Povos Degenerados, questões da 786 a 789 do Livro dos Espíritos. Porém, quando eles pediram pouquinho antes de iniciarmos o nosso estudo, essa nossa reflexão, não se esqueça, já estamos retomando, já foi retomado o conjunto do convívio físico, parou a segregação sanitária, estamos ainda utilizando esse meio digital como um facilitador para muitos que não podem alcançar o espaço. Algumas pessoas me perguntam, onde fica a Casa do Caminho quando você está fazendo a palestra, tudo mais. Como palestrante convidado, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção. Estrada do Cafundá 3045, repetindo, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Já está em pleno funcionamento as suas atividades de estudo, com cursos, palestras, todas as atividades doutrinárias, a parte social e a parte de atendimento. Quem estiver sentindo com a necessidade especial de ter um atendimento mais apropriado, procure a Casa do Caminho, que lá encontrarão pessoas que vão te encaminhar para o atendimento fraterno. E, bom, lembrando que para que tudo isso possa acontecer é necessário que haja uma questão material a ser enfrentada, que é a questão de sustentabilidade da casa, nos seus enfrentamentos diários com taxas, impostos, encargos, encargos de luz, de água, de IPTU e tudo mais que se coloca lá fora, conjunto de famílias bastante grande. Estou falando em famílias, não estou falando só em pessoas, conjuntos familiares, que eu tive a última notícia, eram mais de 70, que precisam da cesta básica, precisam do atendimento com remédios, precisam de atendimentos especiais às vezes. Então, contando com isso, fica aqui o convite, se você que está nos alcançando aqui por essa gravação, ou vá à Casa do Caminho em outro momento, em todas as oportunidades que ela tem oferecido nessa retomada do convívio, não esqueça de que o seu donativo, seja ele qual for, sempre é muito bem-vindo e é importantíssimo para que a casa continue dando andamento nas suas propostas. Então, iniciando o estudo, vamos buscar um foco aqui, levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse doce rabi em nossa jornada, irmão maior e médico de nossas almas. E que com a graça dos espíritos desta casa de luz, com o Dr. Hermann, que a capitaneia, possamos dar início às reflexões que faremos junto com todos vocês. Não venho aqui lhes ensinar absolutamente nada, mas fazer uma reflexão na oportunidade da tarefa que é concedida e compartilhar com todos vocês. A questão 786, primeira, a gente tem só que, antes de iniciar, contextualizar, botar o conjunto desse ensinamento, porque tem havido algumas discussões desnecessárias de atualizar o que Kardec falou e como falou. Olha só, 1857 acontece o Livro dos Espíritos, França, Europa, num momento em que há uma cisão muito grande, muito grave entre ciência e igreja. O Estado está numa reformulação. A França vem num momento de crescimento, de modulação cultural maior acontecendo, chamada Cidade Luz, principalmente Paris. Então, a gente tem que levar para aquele tempo. Então, tudo que está sendo colocado aqui, Kardec colocou a sua época, conforme os espíritos lhe trouxeram nos seus questionamentos, quando ele formata essa condição de resposta, perguntas e respostas, ele está condicionado por uma questão geográfica, por uma questão social de época, tudo mais. Agora, isso não quer dizer que tudo que está contido no Livro dos Espíritos perdeu a sua eficácia, a sua eficiência, seu objetivo. Ao contrário, continua tão atual quando foi escrito,
e nos serve como base para o nosso desenvolvimento dentro da doutrina do estudo, da doutrina dos espíritos, que somos nós. Espíritos aqui encarnados, revestidos da matéria temporariamente, para fazermos esse conhecimento e podermos com isso produzir, antes de mais nada, a evolução individual de cada um de nós. Então, lá na questão 786, quando ele começa com povos degenerados, eu vou ler só um pedacinho, a história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? E aqui vem: quando tua casa ameaça desabar, mandas demolir e constrói outra mais sólida e mais cômoda, mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Isso é a forma como eles criam uma alegoria, né, para nos trazer essa ideia. Eu vou aqui começar pelo que estava de ideia ser lá o meio da palestra, mas vamos lá. Nós temos aqui diversos povos distribuídos ao longo do nosso planeta. Alguns mais avançados tecnologicamente, outros menos avançados tecnologicamente. Alguns avançados mais moral e tecnologicamente, outros menos avançados moral e tecnologicamente. Outros mais avançados somente moralmente, sem que disponham de uma grande tecnologia, e outros menos, e assim sucede. Dentro desses povos, dentro desse conjunto, dentro desse coletivo, há as individualidades, indivíduos, né, homens e mulheres, que ali habitam e que trazem um concurso de suas experiências, como nós todos espíritos, mas alguns mais primitivos. Então vamos lá, conforme Emmanuel nos relata, o embate entre os povos orientais, judeus e seus oponentes, os árabes, é uma oposição de mais de 5.000 anos. Ela ocorre, então, antes, ele está falando isso nos idos de 47, então vamos fazer uma conta redonda, 5.000 anos, está falando antes de Cristo. Um conjunto de espíritos que já vem degladiando e produzindo essa sensação há muito tempo. Tem uma distonia? Tem. Né? Os judeus hoje são um povo muito evoluído, sempre tiveram uma característica muito especial. Tá, ao longo da história, Jesus ocorre entre eles, e não por menos. Eles têm um progresso bastante acentuado ao longo da história que se percebe, mas hoje tecnologicamente muito avançados. Mas Israel combate ainda naquela faixa toda ali do seu redor, tem um embate permanente com os árabes, que também, por sua vez, querem impor uma condição do seu achado religioso. Mistura muito Estado e religião. E acontece isso de uma forma menos acentuada entre os judeus, mas eles se colocam. Né? Existe lá um lado ortodoxo, muito radical também, ali de Israel, que se coloca de uma forma bastante agressiva. Inclusive, eles próprios, esses ortodoxos, abominam a evolução tecnológica. Eles dizem um pouco não para isso. Embora muitos até vivam comercialmente desses avanços, para si e para suas vidas não trazem muito disso, não. Bom, então quando ele está falando de povos degenerados, a gente vai percorrer aqui pelo Livro dos Espíritos até o comentário sobre canibalismo. Bom, se nós estamos falando que os espíritos nos trazem a notícia de que, a exemplo, somente esses dois povos já trazem um conjunto de conflitos milenares, imagina o conjunto em torno do planeta. Quem somos nós? Hoje aqui com quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta, nesse saída e chegada diária de almas que aqui encarnam, de espíritos que aqui encarnam e se transformam em almas, conforme didaticamente o senhor Allan Kardec nos coloca. Nós temos um conjunto de embates muito grandes. E temos o quê? O conjunto das nossas experiências pregressas.
Nós somos hoje o melhor resultado das nossas múltiplas vivências. Vamos lembrar que não são múltiplas vidas. A gente precisa tentar corrigir alguns defeitos nossos de comunicação. Nós não temos múltiplas vidas. Criados simples e ignorantes em nossa origem, nós temos uma vida. Ou é como uma vida? Uma vida com múltiplas experiências, erráticas ou encarnados. E está falando difícil, tá bom, porque o termo é usado. Ou vivemos materializados, como estamos aqui, nesse planeta e em tantas outras moradas do Pai, lembremos, é um estudo também, ou desencarnados, em vários estágios em torno do nosso orbe, em outros momentos, em outros lugares. Bom, nós somos um conjunto de experiências. Vamos buscar aqui pensar que ao longo de toda a obra, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição como todas as outras. Está falando das raças mais atrasadas, mas o atraso é relativo, né? A gente olha para povos mais avançados ou menos avançados de acordo com a nossa lente, com o prisma que a gente queira colocar. Tecnologicamente, eu vou falar que aqui no conjunto das Américas, disparado, os nossos irmãos da América do Norte, né? Disparadamente, detêm o domínio e o reconhecimento de um domínio tecnológico extraordinário. Não há o que se discutir. Moralmente, eu não vou fazer juízo de valor, mas na América do Norte, em alguns estados americanos, alguns estados, não são todos, há uma independência lá para se fazer esse tipo de situação, a critério, existe pena de morte, que aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em toda a doutrina, há uma condenação considerada uma barbárie. Tanto quanto o duelo, é um recrudescimento, um retorno da civilização que já teve experiências positivas de progresso em dar esse retorno. Não é o espírito não retrograda, mas seus hábitos se agarram a velhas situações. Então, é um recrudescimento. Então, olhar para eles tecnologicamente, não vou questionar moralmente, porque não tenho essa condição para fazê-lo, e acho que poucas pessoas têm, mas eles ainda detêm um pensamento, um desígnio social de que a pena de morte é algo que vale conviver, né? Existem outros países que não dispõem de pena de morte, são muito avançados tecnologicamente, muito avançados no seu conjunto de regras e leis de norteamento social, considerados assim referência para nós aqui em primeiro mundo. Poucos países não têm a pena de morte, mas consideram a eutanásia oficialmente. Tanto que pessoas migram de seus países por conta dessa ideia muito equivocada e vão ter nesse país o abrigo da lei e a possibilidade de produzirem eutanásia sem que haja qualquer constrangimento legal. No Brasil é proibido, felizmente. E precisamos ficar mantendo amarras com isso. Uma coisa, abrindo um parênteses, é nós termos um tratamento paliativo, que é muito digno e justo, que se acompanhe todos aqueles encarnados que aqui necessitam de um tratamento e, por ser paliativo, tem o direito de minimizar e até neutralizar, quando possível, a dor. Ninguém está dizendo que tem que haver sofrimento, mas tem uma história em curso. Agora, extinguir a vida com a eutanásia é um suicídio, também condenado. Mas existem países que são referência para nós e que usamos lá e eles têm essa referência moral de que a eutanásia é possível. Então, quando nós estamos usando essa questão que ele nos traz, entre a questão 786 e 789, a 789 bastante extensa, vamos ver se a gente consegue nos próximos últimos 10 minutos fazer uma interação melhor com ela, nós estamos falando de ótica. Já que eu estou de óculos, eu vou dizer assim, qual é o grau que você está, qual é a lente que você está usando para olhar, qual é o teu julgamento com relação a isso, né? Allan Kardec
que utiliza-se desse nome, né, o senhor Rivail, professor Rivail, vai utilizar o pseudônimo Allan Kardec, que ele traz das vivências como druida, indicado por um espírito, que assim, quando o conduz em todo o trabalho que ele desenvolve, vai falar. Quem eram os druidas? Os celtas. Os celtas. Quem eram os celtas? Os primeiros habitantes daquele espaço que hoje é a França. E como é que eles foram? Bom, eles foram dizimados pelos romanos. Existe até uma paródia, alguma coisa, que vai fazer isso, que é aquele desenho animado do Asterix, né? São celtas que usam poções importantes e fortes e que naquela pequena vila, daquela pequena área da Gália, não conseguem vencer, os romanos não conseguem vencer. Né? Eles, na verdade, dizimaram. Mas isso é uma paródia que é feita para mostrar. Eles eram um povo reencarnacionista, acreditavam na multiplicidade das vivências, da vida única e na multiplicidade. Tinham sua cultura especial, acreditavam que a pena de morte não era algo a ser aplicado na sua cultura, mas uma pena de trabalho, de retrabalho, de reavaliação. Enfim, tinham vários sucessos, mas eram considerados revoltosos, bárbaros e foram destruídos pelos romanos. Nós tivemos, a exemplo da nossa história de toda a religião que é trazida já pelo catolicismo e também pelo judaísmo, nós temos o povo egípcio, que também Emmanuel muito bem caracteriza como um povo que foi agraciado com a vida dos capelinos. Esse é um outro episódio, tá? Capelinos, procurem aí um outro episódio para que houvesse uma alavancagem naquele povo. E hoje os egípcios, na época, eram excepcionais e hoje vivem da condição de tudo que aqui o Ocidente produz e o Oriente também, em termos de tecnologia, de avanços, de estudos, né, sociais, econômicos. Então, tudo isso é trazido, jurídicos, né, trazido também por essa modernidade. Deixou de ser. Por quê? Porque esses espíritos que eram degredos de capela vieram ao planeta Terra viver um momento de expiação, de reformatação das suas condições. Tinha uma qualidade tecnológica muito alta, mas moralmente ainda muito baixo. Não foram todos de capela, tem que pegar o conjunto e estudar. Foram alguns, um conjunto, um extrato daquela população que foi trazida para cá. Voltaram, segundo Emmanuel, alguns voltam, outros ficam e prosseguem aqui. Da mesma forma que raça, se nós formos falar em termos de corpos, a nossa raça como sapiens sapiens, ela vem num desenvolvimento de mais de 6 milhões de anos de hominídeos, né, sobre a face da Terra. Nós convivemos com neandertais. Existe uma parcela da nossa população encarnada, os corpos, são formados por genomas ainda de Neandertal, uma parcela muito pequena, dentro do que é o Sapiens, mas está lá contido, porque houve uma miscigenação, houve uma mistura. Então, povos degenerados é uma questão de olhar quem éramos e quem somos agora. Somos uma civilizações mais avançadas hoje, mas ainda temos, em algumas partes do mundo, atitudes de civilizações que continuam se mantendo no que se chama barbárie, nesse atraso tecnológico, nesse atraso da sua condição de pensamento, querem impor a sua condição como se fossem os únicos certos sobre o planeta, vivendo uma condição considerada miserável, onde a mulher não tem nenhum valor, onde a família é uma coisa relativizada, onde a violência e o credo que matando e morrendo em prol de uma causa, você estará chegando num paraíso com uma série de promessas, enfim, algo primitivo mesmo, com respeito que nós temos ao pensamento e à condição, acho que fica um pouco difícil da gente entender, né? Como fica difícil de entender Caim e Abel. A alegoria é muito boa, ela nos serve em diversos momentos, mas da evolução. Aliás, de lá já vinha essa dissonância entre irmãos, mostrando a dissonância que há entre os povos no planeta. Né? Se Caim e Abel já não se deram bem, porque um tinha
a oferta melhor que causou a inveja. Começa na inveja, né? A inveja do outro para lhe causar a sucumbência física, né? A extinção biológica, a morte, matou, né? Então, degeneração. Agora, o importante é que entendamos que, como povos, nós estamos vivendo dentro de um mesmo orbe para que haja interação e que a gente se troque e que a gente vá fazendo. De tempos em tempos, espíritos mais avançados vão chegar por aqui e vão dar um arranque nessa galera que somos nós aqui, espíritos medianos convivendo aqui nesse planeta, numa extraordinária oportunidade da presente encarnação e convivendo com outros povos que têm por obrigação nossa entendermos e irmos alavancando. Aliás, existe uma passagem na questão 789 que fecha, que eu vou me permitir aqui fazer uma leitura, ainda temos a humanidade, lá na 789, progride por meio de indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, vê que é uma questão quantitativa, não é só uma questão do ideário do seu acervo intelectual, é necessário que haja um número para que haja uma prevalência efetiva, física, de extensão. Aqui ele continua, tomam a dianteira e arrastam os outros. Arrastam é a forma como ele diz, ou seja, vem no conjunto, né? Vem naquele vácuo, vem puxando, vai acontecendo. De tempos em tempos surgem, como eu falei, entre nós homens de gênio que dão um impulso e depois homens investidos de autoridade para continuar dando o controle moral disso tudo. É o que prova e nos traz esse conjunto extraordinário de entendimento da pluralidade das existências. Lembrando que eu falei ali no começo, né? A questão de nós termos uma vida e múltiplas experiências. Essas múltiplas experiências vão nos permitindo, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o meio em que estamos, de acordo com as orientações sociais a quais estamos submetidos, vão dando progresso às nossas ações e a nós como espíritos. Já fomos, se formos usar o termo, certamente degenerados, né? Fizemos assentamento para o início das civilizações pouco mais de 10, 12 mil anos. 12 mil anos. Fomos começar a domesticar animais e terra. Éramos nômades, caçadores, éramos extratores, miscigenávamos, né? Já éramos sapiens, mas faziam as miscigenações daqueles que estavam adaptados a algumas latitudes diferentes das outras, porque o que comanda a nossa distribuição sobre o planeta são as latitudes e longitudes com as quais nós nos posicionamos geograficamente. Aliás, sempre repito isso, e é extraordinário de fato, somos a única espécie viva no planeta que tem capacidade de ocupar todo o orbe. Nós nos adaptamos, essa nossa adaptabilidade é que nos torna o topo da cadeia, e também o topo da cadeia aquele que também tem capacidade de destruir mais, de produzir, enfim, é a nossa inteligência, né? Com o que nós fazemos, além da inteligência, com os nossos pendores éticos morais, né? A questão da moralidade, muitas vezes, ela fica discutida pelo espaço em que estamos submetidos, em qual civilização, porque nós estamos falando disso, em qual esteio, se nós estamos no Oriente, no Ocidente, se estamos no hemisfério norte, no hemisfério sul, em qual condição. Moralidade, ela fica um pouco confundida nisso, pelo conjunto de regras, de leis, de normas que estabelecem cada lugar desse. Eu falei, é legal, mas não é moral, né? Mas existe pena de morte lá nos Estados Unidos ainda. É legal, mas não é moral. Nós tínhamos o direito, até os anos 60, dentro do regulamento militar do Brasil, o direito ao duelo. Imaginem, né? O direito ao duelo. Tinha que passar por todo um processo, mas tinha. Nós tivemos ainda nos anos 70, aqui no Cone Sul, no Uruguai, havia o direito do duelo, estava na Constituição, tinha que passar por uma série de trâmites, mas estava lá contido. Isso agora, né? Século XX passado, aí, bem recente, próximo de todos nós. Vivemos lá, estamos vivendo já um novo século, mas trouxemos essa experiência. Qual a condição? Nós vivíamos posicionados nisso, não é? Então, quando o Livro dos Espíritos está nos trazendo isso, ele está mostrando o quê? O valor da pluralidade das existências.
É a capacidade que temos de ir adquirindo com as nossas experiências, com erros e acertos, com buscas, com estudos, com o crescimento ético, que fica gravado perispiritualmente e no espírito também. E que com isso nós vamos contribuindo numa melhora da raça humana. É uma raça só, a raça humana. Parar com essa conversa que está por aí, de gêneros e mudança, o gênero masculino e feminino, e a raça é uma, a raça humana. Ah, se um tem o tom da pele assim, se o outro tem o olho assim, são as diferenças, as multiplicidades, como temos a multiplicidade das existências, temos essa multiplicidade de existências, porque existe um conjunto biológico também adaptável. Então, vamos pensar assim, existe uma raça, que é a raça humana, e pararmos de darmos ouvido a tantas discussões de valores, toda a vida vale a pena. Independente de onde venha, de qual latitude, de qual longitude, de qual sentido, daquilo que professa como religião, como condição política, da cor de pele, das suas vontades, toda a vida vale a pena e deve ser preservada. O livro dos Espíritos, o Evangelho, todo o Pentateuco doutrinário, ele é muito certo com relação a isso. Quando ele fala de raça, ele fala em relação a tempo e espaço de raças, daqueles que são mais avantajados e outros não. Nossos netos são pessoas, meu neto, por exemplo, uma pessoa ignorante em ciência aeronáutica. Né? O avô dele tem algum conhecimento nisso, mas ele não tem ainda. Vai ter um dia se escolher fazê-lo. Mas isso não o torna menor ou maior, é o tempo de cada um, de como estamos. Então, quando estamos falando de raça, nós estamos falando de um conjunto, de um acervo humano extraordinário de uma única raça, com suas diferenças a serem ajustadas. E que o Livro dos Espíritos nos mostra que com essa miscigenação, o assunto é muito extenso, mas permite que com essa compreensão, com essa mistura que nós podemos fazer, né, parar com essa ideia também de raça pura. Isso causou uma guerra, a Segunda Guerra Mundial foi orientada numa das partes, infelizmente, não do povo alemão, mas de determinados homens na Alemanha. A gente também não pode ficar criando esse conceito generalizado, né, de que todo árabe combate todo judeu, todo muçulmano combate todo católico isso, todo espírita aquilo, a gente tem que parar um pouco com isso. A gente fica criando quadrados, como é usado aí no termo, mas a gente fica criando nichos, né? Ficamos com retornos tribais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que viver na paz com todos, entendendo as diferenças, buscando que eles entendam as diferenças que nós demonstramos, cada um, individual e coletivamente. Individual e coletivamente. Parar com esse exercício que está se fazendo de uma mudança de consciência que tem nada a ver. Mudança de consciência é nós entendermos Deus, entendermos esse norte verdadeiro que é Jesus, que veio aqui trazer e pregar a paz, a solidariedade, a caridade e o bem-querer, fazer ao teu próximo aquilo que deseja para ti mesmo. Não fica criando histórias, não vamos ficar criando, animando, dando alimento a essas diferenças que só servem a poucos para criar uma dominação de muitos que ficam submetidos. A doutrina espírita ela vem para nos colocar para pensar e nos dar a liberdade, inclusive de discutir com ela sobre ela, mas doutrinariamente, não de outros aspectos, não de outras vantagens, não buscando signos que possam criar algum tipo de significado, aspas mesmo, para as mudanças que deveriam ser feitas com relação à doutrina. A doutrina espírita é uma só, formada pelos espíritos com o senhor Allan Kardec em 1857, sem diferença de povos, de raças, sem nada. Ela veio para a raça humana, ela veio para nós, humanoides que estamos sobre a Terra, espíritos aqui encarnados, nos trazer esclarecimento e estarmos no consórcio de levarmos esclarecimento a quem nos cruze o caminho ou quem esteja em nossa ordem. Pensemos, é nossa responsabilidade, a doutrina ela é libertadora. Não vamos permitir
não vamos nos associar, não vamos dar consórcio em nossos pensamentos a outras pseudo-ingestões ou pseudo-incrustações dessa doutrina por outro meio ou por outras designações que estão aí fantasiosamente sendo buscadas. Somos seres humanos, somos uma raça única, filhos de Deus, nesse planeta e buscando, cada um de nós, de modo individual e coletivo, a nossa melhora, o nosso progresso. Se um dia lá atrás fomos degenerados, como diz a palavra, fazíamos parte daquele período da época que foi necessário a nossa experiência. Tenho certeza que hoje, mais uma vez repito, estamos vivendo o melhor da nossa experiência e por isso do nosso esquecimento de vidas passadas, para nos dar garantia de podermos viver o agora. Pela oportunidade da reflexão, agradecemos a todos a atenção, desejamos que seja para todos nós o íntimo, a bússola verdadeira voltada para esse norte permanente que é Jesus. Muito obrigado a todos.